E olá você, cara. Estou recebendo aqui, hoje bem direto, que é um programa bem descontraído, dois grandes empresários aqui de Valparaíso, de Goiás, dois grandes cidadãos que eu tive a oportunidade de conhecer assim em esferas diferentes. Um é onde eu cuido da minha saúde, que é o Pacheco. E o outro é o Zé Antônio, que eu conheci como presidente da Câmara de Vereadores, vereador, campanha de rua, suado, Zé correndo para um lado e outro. E depois também eu tive a oportunidade de conhecer o Pacheco também, carregando só a política na rua, no dia a dia, suadeira, né, Pacheco? Não é fácil, né? Mas Não é fácil. Eu vou começando com você. Boa tarde, Pacheco. Muito obrigado por ter vindo aqui na Impulso Network barra Conexão. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com você, aqui falando com você e os seus ouvintes aí da seu programa bacana aí. E agora Zé Antônio. Ô Zé, que correria, né? O Zé Antônio estava falando aqui dos desafios do dia a dia. Ele mal começou a empresa, já montou outra, juntou a política, que deu uma parada um pouquinho. Agora vamos cuidar do mundo empresarial. Zé, você estava me falando aí que você começou na padaria com teu pai. João, quero agradecer a oportunidade, primeiramente aqui a você pelo convite, Obrigado. para que nós possamos estar aqui para a gente estar conversando um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre como nós começamos aqui na cidade, né? Porque às vezes as pessoas não sabem da nossa história. Sabe quem é o Zé Antônio hoje, sabe quem é Pacheco hoje, mas não sabe a história que tem Zé Antônio e Pacheco, né? Então a nossa história aqui é uma história brilhante, uma história que se confunde um com o outro, porque nós começamos a trabalhar desde criança. E, como você bem disse, eu comecei ali ainda pequeno, aos 8 anos de idade, ajudando meu pai dentro de uma padaria. Diga-se de passagem, a primeira padaria que teve no bairro Jardim Céu Azul, que era a padaria Céu Azul. Depois meu pai montou a panificadora Ribeiro. Nós chegamos a ter 6 panificadoras aqui na região, né? Pedregal, Novo Gama, Santa Maria, Céu Azul, né? E, então assim, essa aí começou a nossa história. Eu aos 11 anos de idade eu já fazia pão. Mas graças a Deus, a gente agradece a Deus por tudo que Ele tem colocado em nossas mãos, né? Por tudo que Ele tem nos mostrado, nos ensinado, nos guiado. Mas foi uma passagem ali, um aprendizado muito grande, porque mexer com padaria não é fácil. É dia e noite e dia, não tem sábado, não tem feriado, não tem final de semana e não tem horário, né? Falta padeiro, você tem que ir lá fazer o pão, porque senão não tem o pão no outro dia cedo para você vender. E assim é a nossa história. Olha que loucura, ô Pacheco, o Zé fomenta o pão e você é na academia para poder tirar o pão. Não, começa com o Zé, né? Começa com o Zé. O Zé engorda e eu emagreço, né? O Zé alimenta e eu prolongo um pouquinho mais, né? A minha história no Valparaíso começou dentro das minhas empresas. Hoje, esse ano a gente comemora 15 anos, né? Com muita dificuldade, né? A gente começou uma empresa do zero, né? Que é a Academia Pacheco Fit. Hoje nós estamos aí com 3 unidades, né? Esse ano que vem nós temos uma projeção para aumentar um pouquinho, não só aqui em Valparaíso, mas também para outras cidades aqui do entorno aqui, né? A gente tem aí um projeto de franquia já em adiantado, então a gente já está aí expandindo para outras cidades, né? A minha história com a minha empresa começou como o Zé acabou de falar aí. A gente sonha em ter um negócio, né? Abre, não sabe como é que vai ser a dificuldade, mas empreender é isso, é correr risco. Empreender é a cada dia você se reinventar dentro do seu negócio. E aí, no decorrer do tempo, você vai aprendendo e vai... É como se fosse aquela história, pular, sem paraquedas, construir um paraquedas no meio do caminho para você amortecer sua queda. E muito bacana. Ô Pacheco, eu sou seu cliente da academia, a gente sempre, como dois bons amigos, a gente conversa muito de comércio. E você falou que passou assim, um período bem assim, bem um ápice da sua academia, foi na pandemia. Como foi essa experiência, Pacheco? Qual foi a grande dificuldade? A maior dificuldade na pandemia foi no dia que fechou. No dia que fechou a minha empresa, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu não vi pessoas. E aí a gente acha assim que é academia, não é só academia. É o relacionamento que você tem hoje com seus clientes, com seus amigos, entendeu? Então, quando fechou a minha empresa, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Porque todo mundo foi pego de surpresa no fechamento. Então, ali eu comecei a trabalhar um pouco no online, né? Então, consegui ainda atender muita gente e eu montei um projeto de lei, inclusive foi aprovado na Câmara, né?
como essencial, então a gente não corria mais o risco de fechar. Então, o projeto de autoria hoje de lei das academias é essencial, é um projeto meu. Então, nesse mesmo ano, eu comecei a fazer uma nova unidade. E tudo fechado. Praticamente eu ia inaugurar uma segunda unidade fechada. Mas eu falo assim que esse período da pandemia, ele me ensinou a trabalhar um pouco melhor. Eu tive que me reinventar como pessoa e como empresário. Então, a pandemia para mim foi um divisor de águas. Eu consegui entender o meu negócio na pandemia, melhor ainda. E, Zé Antônio, nesse período você estava na Câmara de Vereadores. Como que você viu a pandemia? Quais foram as ações políticas municipais, lógico, vindo do governo federal, que a Câmara de Vereadores pôde absorver melhor e repassar uma flexibilidade para dentro do município? João, naquela época não foi fácil, né? Como tantas dificuldades que nós passamos na vida. Mas, graças a Deus, eu sempre sobrevivi à dificuldade da vida. Desde pequeno. Desde quando a minha avó, lá na roça ainda, ela pegava carona lá na estrada, que lá na roça, no interior, eles falavam estrada, né? Vamos para a estrada pegar carona. E aí eu ia com a minha avó, pegar carona na estrada, lá para pegar carona nos caminhões boiadeiros, para poder ir para a cidade, para minha avó comprar alguns mantimentos, comprar alguns insumos para levar para a roça, para vender para as outras pessoas que tinham roça ali na região, né? Então, a nossa história de comércio começou ali de empreendedorismo. A gente só não sabia que era empreendedorismo naquela época. Já todo mundo já é um pouco empreendedor, ali, né? Eu comecei ali, vendo a minha avó fazer aquilo e junto com a minha avó. Eu sou o filho mais velho de 14 irmãos, sou o mais velho. Então sempre o mais velho, ele tem que ter o couro mais grosso porque ele sofre mais do que os outros. Eu até brinco com meus irmãos que eu falo assim, você não viveu nada na vida não. Se você hoje está vivo, graças a Deus, graças a mim, porque eu te ajudei, meu pai, a sustentar você. Né? A gente brincando naquela roda de família, né? Quando eles vão falar da dificuldade da vida. E nessa época da pandemia, João, eu estava licenciado da Câmara de Vereadores e estava na condição de secretário de assistente social. Aí você imagina, você vê um pai de família que estava empregado e naquele momento encontra-se desempregado, sem saber o que fazer, sem dinheiro, né? E para tratar de algum ente querido seu que estava ali naquela dificuldade, sem condição de comprar um remédio, um alimento, aí você imagina. E aí sobrecarrega onde? A Secretaria de Assistência Social. Mas graças a Deus, naquele momento nós fizemos grandes parcerias, fizemos parceria com os atacadões, fizemos parceria com o governo do estado, fizemos parceria com o Distrito Federal, fizemos parceria com vários empresários também daqui da cidade local que estavam imbuídos de ajudar essas pessoas que estavam passando por essa dificuldade. Digo para você, não foi fácil. Teve mês de a gente distribuir mais de 3.000 cestas básicas para as famílias que realmente estavam necessitadas e a gente ainda não dava conta de atender todos aqueles que precisavam. Mas, graças a Deus, nós passamos, conseguimos vencer essa etapa. Eu estou dizendo só da cesta básica, Perfeito. sem contar conta de energia atrasada, conta de água atrasada, pessoa que estava empregada, tudo correndo bem, e daqui um pouco acaba tudo. Como é que você faz? É como se fosse, você está dentro de uma casa, aconteceu agora em Santa Catarina, se não me engano, que veio aquela... o tsunami lá, né? O furacão. O furacão, né? E destruiu muitas vidas ali, muitos sonhos que as pessoas passaram 20, 30 anos construindo a sua casinha e questão de segundos você não tem um teto para morar. Então, claro que não passou nem perto, né? Esse tsunami, esse furacão não passou nem perto do que nós vivenciou na pandemia. Porque além de tudo isso, ainda tinha aquelas famílias que perdiam seu ente querido, perdiam seu provedor. Quantas mães aí que hoje tem aí, tava criando seus filhos, 3, 4 filhos, e que o provedor era o esposo e perdeu aquele provedor. Quantos lares que tinha sua mãe como provedora daquele lar, que aquele lar perdeu aquela provedora. Quantas crianças
naquele momento que ficou sem o seu pai e sem sua mãe, sem os seus avós ali naquele momento, né? Que agora passou a ser criado por uma outra família, por outras pessoas. Como será que está hoje a mente dessas crianças? Né? Que hoje são adolescentes, hoje são adultos, hoje. Então, como que passou isso? Como que ficou isso? Porque ele vivenciou tudo aquilo. Você tem hoje um pai que provê tudo dentro de casa e daqui um pouco você não tem mais. Como você vai viver? Se já tem um provedor, já tem a dificuldade, né, Pacheco? Imagina você assim. Imagina sem. Né? Então, e são tantos relatos que nós temos, aí a gente tem que estar preparado. Quantas vezes eu atendi ali um responsável por uma família e depois que ela saiu eu ia chorar. Eu ia chorar, sabe por quê? Porque naquele momento eu me sentia fraco sem poder ajudar aquela pessoa. Mais do que ela precisava. Né? Mas, graças a Deus, nós passamos por aquele momento. Conseguimos vencer aquela etapa e eu falava naquele momento, falava assim, olha, essa pandemia, com toda a dificuldade, com toda a destruição que ela causou, mas ela nos ensinou muita coisa. A dar valor à vida, dar valor ao ser humano. Agradecer mais a Deus por tudo que Ele tem nos dado e nos concedido. Muito forte esse depoimento seu. Pacheco, eu gostaria que você, assim, confrontasse de maneira saudável o Zé Antônio. Ele fazia parte do governo naquela época, dentro de uma Secretaria de Promoção. Né? As ações do governo, o Zé, essa palavra dirigir até o Pacheco, eu gostaria que você trocasse essa ideia com ele. Como que você viu naquele período o governo, até o entanto do Pablo Mossoró, como que o governo se comportou nas ações, vendo todas essas dores, principalmente do comércio com portas fechadas, alguns só, não estou dizendo que foram privilegiados, até por questão de abastecimento. Os nossos foi atingido. Exatamente. Né? Qual foi as ações que o governo demonstrou que, pelo menos, ele tinha um mínimo de preparo? O João, é o Pacheco? Ah, tá. João, naquele momento, como eu disse, eu fiz parte da área da assistência social, então eu falo sobre a parte que eu fiz parte. Certo. A outra parte, que eu não era responsável naquele momento, naquela gestão, eu senti falta também do governo naquele momento. Quantas vezes nós fizemos a cobrança? Por quê? Porque antes de eu estar político, de eu ser político, de eu estar vereador, de eu estar secretário, eu sou empresário na cidade, sou empreendedor aqui na cidade. Minha família é toda de empreendedores, toda. Do meu pai, meus irmãos, eu, minha esposa, meus filhos, todos nós somos empreendedores na cidade. Então nós sofremos naquele momento também, de portas fechadas, como eu disse, um provedor de um lar tinha condições de comprar algo e naquele momento não tinha mais condições e a gente tinha que ajudar. O Pacheco sofreu mais na pele, porque tinha academia, acabou de relatar, teve que fechar as portas, ainda foi pior ainda. Né? Então, assim, nós sentimos falta do governo nesse momento, na questão, tendo em vista que a nossa cidade, a maior arrecadação da cidade é na prestação de serviço. Hoje nós não temos grandes indústrias, fábricas, nós não temos aqui grandes fazendas que fazem grandes plantações, igual tem aqui Cristalina, Lusiânia. Então hoje a nossa cidade ela sobrevive de quê? Prestação de serviço. E hoje eu digo para os senhores, tanto lá atrás como hoje, nós sofremos isso na pele todos os dias. Você sabe o que é você dar uma entrada no alvará, você pagar todas as taxas necessárias e você ainda ficar 3, 4 meses e ter que estar se humilhando, que é humilhar, é se humilhar mesmo, para ver como é que está o seu alvará, por que não foi liberado, você entende como é que é isso? Agora, eu não culpo o servidor não, eu não culpo o fiscal, não culpo aquele servidor que está ali, porque infelizmente, coitado, eles também não têm o apoio necessário que precisa para eles dar o atendimento também. Agora, tem que ter uma boa gestão. E uma boa gestão, ela tem que ter um olhar voltado para o pequeno e o grande empresário da cidade, porque são os geradores de emprego e renda na cidade. Porque se não tiver um gestor voltado para esse público,
falo para você, a nossa cidade, ela não vai muito longe. E aí é os caos que está acontecendo agora, que eu não quero nem se falar sobre agora, eu vou esperar um pouquinho mais, que eu prometi para mim mesmo que eu fiz alguns vídeos, logo eu vou relembrar a nossa população dos vídeos que eu fazia, do que eu cobrava, você lembra disso? Sim, sim. E hoje está pior. Hoje o morador que vai trabalhar em Brasília não consegue atravessar a BR, porque tiraram uma passarela para poder mudar de lugar. Pintar a passarela tem 4 meses, parece que terminaram, acho que foi ontem, hoje que terminaram ali. Terminaram não, colocaram ela no lugar porque não está funcionando ainda. Quantos vídeos tem aí do morador, do trabalhador, sai de madrugada pegando essa chuva aqui, atravessar aquela BR e a enxurrada ali. E aí quem sofre com isso? É o trabalhador. Forte. Não é? Forte. Pacheco, dentro dessa explanação do Zé, hoje, dentro de toda a experiência passada, tanto pelo cidadão de casa, como pelo empresário, você viu algumas mudanças aplausíveis? Vou falar um pouco sobre o comércio, né? Eu vou aqui defender o comércio, vou defender aqui os pequenos, grandes empreendedores e vou defender também os autônomos, que aí tem uma diferença, né? Verdade. Do autônomo, do empreendedor e do empresário. Só sabe quem tem boleto para pagar, quem tem uma folha para pagar, quem empreende, quem tem um funcionário ou quem tem 1000. Para mim não tem diferença nenhuma. Então, a nossa cidade hoje, ela sobrevive dos pequenos serviços. Na pandemia eu senti isso. A cidade com os comércios fechados e todo mundo passando dificuldade. Fechar o comércio foi uma solução? Não, para mim não foi. Não foi solução fechar o comércio. Não teve nenhum caso, cidade que reduziu os índices de Covid no fechamento do comércio. Foi causar um tumulto muito maior. O Estado estava preparado para a pandemia? Também não. Ninguém estava preparado para isso. Então, não vou aqui colocar a culpa em ninguém. Eu acho que todo mundo que estava enfrentando esse período difícil aí na vida de todos sentiu o peso que é passar por uma pandemia. Eu senti o peso que é passar por uma pandemia dentro da minha empresa, né, tendo que honrar os compromissos ali com meus funcionários ali em casa. Muitos não poderiam trabalhar, mas enfim, a gente conseguiu sobreviver. Quando você vai para o lado do comércio, que você vai entender o que é empreender, qual é a dificuldade que é empreender, de você conseguir um alvará de funcionamento, de você conseguir ser bem atendido ali. Eu acho que quem senta naquela cadeira ali como no executivo, como prefeito, ele tem que ter um olhar mais clínico para isso. Só vai saber o que é empreender quem vai empreender. Só vai saber que é uma empresa quem tem uma empresa. Então não adianta a pessoa sentar lá e achar que vai resolver os problemas, que ele também não vai resolver. Se não tiver boa vontade para resolver, eu volto, não resolve. Só resolve aquilo que você concentra energia. Se você quiser resolver o problema da água, você resolve. Se você concentrar energia, você resolve. Se você quiser resolver o problema da passarela, Esplanada 5, do Jardim Oriente, dessa rodovia nossa, se você quiser resolver, se é só o dinheiro, você resolve. Ah, é falta de recurso? Não, não é falta de recurso. Para mim é falta de inteligência e sabedoria. Lidar com os problemas. Isso é o empreendedor. O empreendedor, ele dorme com o problema e acorda com o problema, mas ele resolve os problemas diários. Então, o gestor para uma empresa não tem diferença nenhuma para mim. Então, gestão pública e gestão privada, eu só vou falar que a única coisa que muda é o nome, pública e privada. Porque na pública, você tem mais gente militando contra, muita gente torcendo contra para dar errado, e na privada, você tem o controle. E o executivo também tem o controle para fazer muita coisa. Ele tem como nomear um bom secretário, ele tem como nomear os diretores ali para representá-lo e para fazer um bom trabalho, para fazer uma boa entrega. O empresário, ele tem um gerente, ele tem coordenador. Será que, se não der certo o seu gerente for um gerente ruim, você vai deixar na cadeira sentado? Você não vai substituir? Se você contrata um secretário, você coloca um secretário ali para fazer um bom trabalho, se ele não está entregando um bom trabalho, você vai mantê-lo ali só por você estar devendo um favor político ou você vai trocar? Então, essa é a diferença. Essa é a diferença de quem sabe o que é uma gestão e quem realmente está interessado em fazer politicagem ali no meio de um grupo político. Não sou dessa aí. Então,
o município não estava preparado para a pandemia. As empresas que continuaram abertas fizeram o possível para ajudar, né? A minha empresa mesmo tinha uma campanha lá, quem puder doe, quem não puder, era bem assim, a gente colocou uma faixa lá, quem puder doava e quem precisava podia pegar. Era tão constrangedor que eu não entregava o alimento mais para as pessoas, porque eram pessoas que você não imaginava estar ali pedindo ali alguma coisa para comer. Era constrangedor você olhar para uma pessoa e saber que ela nunca passou por aquilo, ele chegar lá para você e falar, aqui está dando cesta básica? Aqui está dando alimento? Eu nunca passei por isso, nunca imaginava passar na minha vida. E você olhava para as pessoas que eram pai de família, mãe de família, que mais iam lá era mãe de família, pedir alimento. Então o que a gente fez? A gente, como veio muita gente de Brasília para cá, eles traziam muito alimento. E a gente colocava uma mesinha lá na recepção da academia, com leite, creme dental, biscoito, arroz, feijão, macarrão. As pessoas viam, o que é isso aqui, Pacheco? Eu falei assim, olha, isso aqui é o seguinte, a gente está fazendo uma campanha para as pessoas que precisam de alimento. As pessoas que chegam aqui, ela pega o que ela precisar. E se você puder doar, você chega e coloca aqui na mesa. Então, isso, às vezes não tinha nada, mas tinha dia que tinha muito alimento. Então, isso foi uma estratégia que a gente adotou dentro da nossa empresa. Mesmo com período curto, aberto, porque a gente ficou em período ali... Tinha a época que a gente abria a academia das 5 da manhã, meio-dia. Aí a gente conversava de novo com o prefeito, ele aliviava para que a gente abrisse. Então, assim... na parte minha, que eu vou falar do prefeito, na época o Pablo Mossoró, eu só tenho a agradecê-lo por ele nos escutar e pela ele atender as minhas reivindicações e as reivindicações de todas as academias do município. Fomos prejudicados? Fomos. Ele também não sabia como fazer, como agir. A gente que montava algumas escalas para funcionar a academia, para que não fechasse totalmente. A gente fechou totalmente e depois a gente fomos abrindo em alguns períodos. Então, assim, ouviu, escutou, marcamos algumas reuniões e ele nos atendeu. Então, nessa parte, prontamente, eu tenho muito que agradecê-lo por ele nos escutar. Ninguém estava preparado para isso, né? Então, quando o Zé comentou sobre você ir lá, para você abrir uma empresa, para você tentar empreender, para você se formalizar, porque hoje no nosso município tem muita gente que não é formalizado, não é porque ele quer ficar na ilegalidade, é porque realmente ele nem sabe como fazer. Às vezes ele quer tirar uma vara, ele quer pagar, mas ele encontra numa barreira, ele encontra numa dificuldade que ele fala assim, poxa, eu queria pagar, mas eu não sei como fazer. Como que eu vou fazer? Será que tem alguém preparado para me ajudar, para me atender? Para eu pagar meu alvará, para me tirar minha vigilância sanitária? Então, tem muitos empresários hoje que querem contribuir dessa forma, mas existe uma burocracia que ele mesmo não consegue entender. E se perguntar para mim, eu também não sei. Por quê? Porque por que não muda esse modelo? Muda eu acho que o Zé pode me falar melhor, acho que é o Código Tributário. Tem que mudar para facilitar. E se você facilitar, você vai arrecadar muito mais. O município vai arrecadar muito mais. Então, assim, você entender que hoje a maior riqueza que nós temos na nossa cidade é o pequeno comerciante, você vai enxergar que quando você sai daqui, que você vira a esquina, subindo daqui para lá é pequeno comércio. Nós temos grandes, temos muito pouco. Temos indústria? Não. Não temos indústria. Nós sobrevivemos de quê? Do serviço, do comércio. Essas pessoas que não vão para Brasília hoje, que buscam oportunidade dentro da nossa cidade hoje, e pessoas que não conseguiram abrir a sua empresa por burocracia, eu conheço vários amigos que tentou trazer farmácia para cá, que tentou trazer laboratório para cá, e não conseguiu por não ter o alvará de funcionamento. E por pagar aluguel 4, 5, 6 meses em lojas e mudar para Santa Maria. E lá ele abrir rapidinho, pegar o alvará dele. Então, eu falo, por que essa dificuldade em dar o alvará de funcionamento para o empresário? Por que essa burocracia? Por que não muda isso? Qual é a dificuldade para isso mudar? Gestão, para mim. O Zé pode falar melhor do que eu aqui. Viu, João? Eu sou formado em gestão pública. A primeira formação é em gestão pública. Por que eu fiz gestão pública? Às vezes a pessoa pergunta, por que você fez gestão pública? Porque se eu quis ser representante do povo, lá atrás, como vereador por 3 vezes, eu falei, eu vou para o banco de uma faculdade, vou aprender sobre gestão pública para poder colocar em prática algumas ações. Graças a Deus, algumas nós conseguimos.
outras não, outros nós estamos lutando até hoje. Na questão de alvará, de funcionamento, essa burocracia que o Pacheco cita, que nós temos essa dificuldade como empreendedor, como empresário, não é só nós dois que estamos passando por essa dificuldade todos os anos, mas como todos os comércios da nossa cidade é assim. Eu tive em Curitiba, porque Curitiba é modelo para muita coisa, para educação, para saúde, para o empreendedor, para o empresário, para a educação, para o transporte. Curitiba é modelo. Para a segurança pública, Curitiba é modelo. Eu tive lá e uma dos setores que eu fui visitar foi os setores de emissão de alvarás. Lá, se eu quero abrir um escritório de advocacia e eu preciso do alvará de funcionamento e alvará sanitário, eu já saio com o provisório na minha mão. Olha só que bacana. Eu saio com o alvará provisório na minha mão. Se ele é de médio, eles falam de médio, tem um nome lá que eles usam, como se fosse de médio complexidade. De média complexidade, 90 dias. De alta complexidade é no máximo 120 dias. Aliás, 30 dias de média complexidade e 90 dias de alta complexidade, né? Eu não sei se é exatamente esse nome que eles usam lá, eu estava tentando lembrar aqui, eu esqueci. Mas é como se fosse, eles têm 3 categorias. Aquela pequena, que é a pessoa que tem um barzinho, que tem uma lanchonetezinha, que tem um trailerzinho, que tem um escritório uma barbearia, uma barbearia, uma manicure, né? Então eu citei mais ou menos isso daí, na hora. Já dá entrada lá online. Você entra lá no site da prefeitura, já preenche e já terminou, colocou a documentação necessária, ele já emite, já imprime o alvará provisório naquele, pagou a taxa, já imprime o alvará provisório. E tem alguns ainda, que é de pequena complexidade, que você nem paga. Ele é gratuito. Você quer saber? Ou seja, aí você olha como é que é Curitiba. Olha o transporte de Curitiba, olha a segurança. Outra coisa que eu fui observar, que eu fui também ver de perto, é a questão da segurança lá em Curitiba. É outro mundo. A Smart Sampa. Smart Sampa foi copiado de lá. Olha o sucesso que está. Né? Então o comércio fica seguro, o cidadão fica seguro. Pegando aqui o gancho aqui do Zé aqui. Como que você encontra soluções para os problemas da nossa cidade? E indo para o lugar que funciona. A gente não cria nada, a gente só copia. Eu tenho uma empresa, eu quero melhorar algo nela, eu vou em lugares que já foi feito. E eu vou pegar aquilo ali, vou trazer para a minha realidade e vou adaptar a minha realidade. Agora, vai esperar isso quantos anos para isso acontecer? Para a nossa cidade ser realmente uma cidade que as coisas funcionem para o empresário, para o empreendedor, para o autônomo, para as pessoas. Não é possível que a gente vai caminhar mais quantos anos para que isso não aconteça. Se a nossa riqueza é o comércio pequeno, o médio e o grande, nós podemos fazer muito mais coisas. Eu acho que o empresário, ele quer contribuir pela cidade, ele quer ajudar. Eu mesmo quero ajudar. Se precisar que as minhas empresas hoje ajude o município a melhorar, eu faço questão de dar minha contribuição. E muitos aqui também vão fazer que, se a coisa for séria, se não for para ficar ali fazendo picuinha, se for para fazer algo grandioso, eu quero dar minha contribuição. Agora, o que precisa é que as coisas funcionem, é que tenha realmente seriedade em tratar as pessoas para que as pessoas tragam suas empresas para a nossa cidade, para que venham mais pessoas e aqui se instale, e aqui reside, e aqui monte sua empresa. E lá em Curitiba, João, a ideia deles é o quê? Qual é o projeto deles? Se é um órgão público, ele tem que ser modelo para o privado. Não é o contrário. Não é o privado ser modelo para o órgão público. É o órgão público ser modelo para o privado. Por quê? Porque lá tem dinheiro de todo cidadão no órgão público.
Lá na academia do Pacheco, lá na nossa academia, a gente depende do aluno. Já é diferente. Se o aluno não for no mês que vem não renovar a matrícula, não tem aquela receita. É uma menos, é uma receita o órgão menos. público não, é o imposto que você tem que pagar. Isso é lei, você tem que pagar o imposto. E o que o Pacheco falou com relação ao alvará ainda, a dificuldade que tem, João, eu vou tirar exemplo lá da nossa unidade. Acho que o Pacheco passa por isso todo ano. Como tantos outros empreendedores e empresários da cidade. Nós pagamos a taxa de renovação do alvará em janeiro. Nós ficamos o mês de janeiro. Nós pagamos a taxa no dia 5, se não me engano, de janeiro. Se não me falo melhor, dia 4, dia 5, dia 6, foi por aí. Foi na primeira semana, em janeiro, isso do ano passado, do ano anterior. Nós ficamos janeiro, fevereiro, março. Em março saiu o alvará, porque eu liguei para uma pessoa lá e falei, olha, você é responsável. Agora você ligou porque você sabe. Você tem caminho, conhecimento. Agora imagina quem não tem. Quem não tem. Imagina que ele tem, né? Ele tem facilidade, porque ele sabe que ele sabe onde está. Agora, e aí? Quem não tem? E 99,9% que não tem esse conhecimento, como é que Quem fica? não sabe o caminho, não sabe a quem recorrer, não sabe, não tem o contato, né? Eu tive que ligar lá. Falei, olha, vê para mim o que está acontecendo, porque eu até falei no momento, né? Eu até brinquei no momento. Eu falei, foi porque eu fui candidato da oposição, é isso? Aí tá demorando meu vai todo mundo, né? Até brinquei nesse momento, mas depois que eu terminei, aí eu fui pesquisar alguns outros comerciantes que a gente conhece na cidade. Ele falou, não, Zé Antônio, já paguei minha taxa também, tem tempo. Não, isso, se preocupa não, em 2023 eu paguei minha taxa, eu fiquei, foi 6 meses sem alvará. O outro, não, o meu alvará veio chegar, já estava acabando aquele mês lá, aquele ano, eu já estava pagando a taxa do ano seguinte. Eu falei, não é possível um negócio desse. Olha que loucura, Aí, foi aonde eu tive essa ideia também, naquele momento, de ir no lugar que funciona. Aí eu fui pesquisar onde funciona. Curitiba, exemplo. Eu falei, é porque eu resumi para vocês aqui como funciona lá. Me mostraram tudo, os departamentos. Tem um setor lá que ele resolve tudo, Pacheco, do órgão público. Tudo. É como se fosse uma sala e como se fosse um telemarketing. E todos os atendentes, eles atendem e resolvem a situação. E resolve. Eu passei por uma simulação lá. Vamos fazer a simulação aqui. Eu fiz a simulação. Eles resolvem. Eu presenciei, eu filmei eles fazendo um atendimento. Muito bom, hein? O cidadão liga e fala, quero marcar a consulta. Marca a consulta. Aqui, eu falei que não ia entrar nesses detalhes. O assunto é tão bom, vamos aqui pro empreendedorismo, né? O assunto é tão bom. Eu estou entrevistando hoje aqui o Pacheco, empresário na área de academia, Zé Antônio também na área de academia. O Zé Antônio também abriu essa empresa daqui, de obras. De obras, comércio e locação de equipamentos, né, para a sua obra. E eu vou adentrar aqui numa pergunta para os dois. O Zé, a gente ouve assim notícias do comércio sempre grandiosas de Valparaíso, é o município que mais é campeão de emissões de cupons fiscais, de registro de CNPJs, empresas que querem vir para Valparaíso. Pergunta é para os dois, o que falta nesse meio para a gente ter, de fato, uma representatividade por parte governamental, dentro da Secretaria de Desenvolvimento, dentro de uma associação comercial forte? O que falta nesse elo? E não ficar só no discurso de ser uma grande situação que não está acontecendo. Primeiro, gestão. Pacheco citou muito bem aí. E é a minha área, é uma área que eu estudei, uma área que eu além de estudar no banco da faculdade, eu pude botar em prática. Gestão. Se você tiver uma boa gestão, você vai longe. Segundo, por que não se cria uma secretaria responsável? Mas uma secretaria que responda, que resolva. Não é uma secretaria de desenvolvimento econômico que nós temos hoje na cidade, que não resolve a demanda do comerciante, do empreendedor, do autônomo. Não resolve a situação. Se você for lá hoje, eles não resolvem. Agora, eles ficam lá. Não vou nem usar esse termo, vamos passar esse termo, que eu ia usar aqui.
mas fica lá fazendo uns cursos de vez em quando para enrolando a população. Aí faz uma reunião, aí quando chega perto das eleições faz reunião com o feirante, faz reunião com os ambulantes, faz reunião com o comerciante, e que vai fazer isso, que vai melhorar aqui. E não resolve nada. Então o que falta é gestão. Uma secretaria que funciona de verdade, que atende o comerciante. Outra coisa, dentro dessa linha do raciocínio, eu não tenho nada contra o grande empresário da cidade. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra atacadão, quero que venha mais, que venha as grandes empresas, quero que venha mais. Mas que o mesmo benefício que eles têm, o pequeno também deveria ter. Sabe por quê? Porque antes do grande chegar aqui, o pequeno já estava. Antes do grande vir, o Pacheco já estava aqui. Antes do grande vir, o Zé Antônio já estava aqui. Antes do grande vir, aquele feirante já estava aqui. Aquele autônomo já estava aqui. Aquele dono de trade já estava aqui. Aquele dono da lanchonete já estava aqui. Por que não tem o mesmo atendimento? Ah, porque vai gerar 100 empregos. Ok, mas quantos pequenos empreendedores nós temos na cidade? Quantas famílias está sendo atendida? Não é só aqueles empregos que está gerando. Que venha mais empresas grandes, mas o mesmo atendimento aqui vamos dar aqui também. Se é isenção de imposto, se é 5 anos no IPTU, se é 5 anos no ISS, por que não dá para o pequeno também? Para ele crescer também? Porque hoje, esses grandes hoje, eles foram pequenos um dia. Não é? Hoje, o Pacheco acabou de relatar, ele começou pequenininho, foi indo, ampliou a academia, ampliou de novo. Quantas vezes ele ampliou nessa jornada de lá para cá, para ele abrir uma segunda unidade? Com toda a luta. Mas se ele tivesse um apoio do governo, ele tinha crescido muito mais. E isso eu estou dando ele como exemplo, porque ele está aqui do nosso lado. Isso eu falo de mim, falo da minha família, falo de amigos meus, e tantos outros que não deram conta, que fecharam a sua empresa, o seu comércio, que não deram conta, voltaram a ser CLT, por não ter aquele apoio necessário. Agora, ao invés de eu ir assistir, nada contra, também sou flamenguista, mas ao invés de eu ir assistir o jogo do Flamengo, por que não foi fazer uma viagem em Curitiba, em São Paulo, em outro estado, em outro município que está dando certo? Vamos lá fazer uma visita, vamos mostrar para a população que nós estamos atrás de solução para a cidade. Não é? Agora o que se vê é vídeo, que foi assistir o jogo do Flamengo, que está na final de sei das quantas, e a cidade aí abandonada. Isso aqui não pode acontecer. Mas enfim, deixa eu parar por aqui, porque eu falei que eu não ia falar sobre essas coisas, eu ia falar depois. Eu vou complementar a fala do Zé Antônio e vou não entrar num meio político, porque não é o intuito da nosso bate-papo aqui. Quando você fala em gestão, eu vou citar mais algumas coisas. Gestão, ela tem que ser imparcial, ela tem que ser técnica e ela tem que ser eficiente. Imparcial, porque você vai atender todo mundo igual. Desde do imposto, desde de um benefício que você dá para um grande, você também dá para um pequeno. Primeiro alvará de funcionamento poderia ser gratuito. Não olhar cor partidária. Até porque você conseguiria trazer muito mais empresas para a nossa cidade. Deveria ser rápido essa entrega desse alvará de funcionamento. Isso aqui é tudo sugestão para que o gestor consiga colocar em prática dentro hoje do município, que ainda dá tempo. Quando você faz isso, você deixa de arrecadar no primeiro ano, mas você arrecada no segundo. E essa arrecadação, ela é paulatinamente, todo ano ela vai acontecer. Quando ela é eficiente, é porque você não está olhando para quem vai atender, você está olhando se aquele tem seriedade. Não importa se ele é da direita, se ele é da esquerda, da onde que ele é. Se ele é eficiente, ele quer trabalhar no governo, quer participar, ele vai trabalhar. Porque quando você escolhe alguém para representar você, você vai escolher o melhor. Se você vai no cardiologista, você vai no clínico ou vai no cardiologista? Uma pessoa que tem experiência, que sabe resolver seu problema, ou você vai não, vou naquele ali que ele é meu amigo, ele não entende muito, mas eu vou lá nele. Não, você vai no que é bom, que vai resolver seu problema. Então, quando você coloca isso em prioridade, o que você está falando? Você não está pensando em reeleição.
você está pensando em entregar um bom serviço para a comunidade, Exatamente. que é o beneficiado de tudo aquilo que a prefeitura arrecada. Quem é hoje o concorrente do nosso município hoje? Quem é o concorrente do município hoje? Nossa, ninguém. Quem é o concorrente do Zé? Um monte. Quem é o meu concorrente? Um monte. Então eu tenho que lutar no meio de tudo isso para que eu consiga trazer cliente para dentro da minha empresa, pagar meus impostos, pagar energia. Eu tenho um boleto, João, que vai dessa mesa até ali, ó, para me pagar todo mês. Não fala de boleto, não. Entendeu? Então, assim, Cara, tem eu tenho que arrecadar para pagar. Pra pagar. Só que eu tenho que sobreviver ao meio de tudo isso. Pergunta o empresário o que ele faz para pagar os boletos dele, o que ele faz para pagar, para ele conseguir honrar os compromissos dele. Agora, e o município? O município não tem concorrente. O dinheiro está ali, você só precisa gerir bem aquele dinheiro. Então, uma administração pública, ela tem que ser eficiente a esse ponto, de entregar um bom serviço, de fazer uma boa prestação de conta para a população. O que foi arrecadado de alvará de funcionamento? O que foi arrecadado de IPTU? IPTU eu devo pagar hoje uns 20 mil de IPTU da minha empresa. E quantas empresas tem que pagam muito mais que eu? Então, o que arrecadou de IPTU e o que foi feito com o IPTU? Coloca lá na principal, lá na avenida, lá, olha, coloca um telão lá e fala assim, olha, arrecadamos tanto de IPTU e esse IPTU fez tal escola, fez tal obra, fez isso, fez aquilo. Isso é você prestar conta para a população. Ah, mas está no portal de transparência. Me mostra porque eu nunca vi. Tem lá, mas a gente não consegue as informações certas. Ó, a prefeitura paga tanto de aluguel, paga tanto de energia, paga tanto de água e o que a gente arrecadou no IPTU foi para pagar os que estavam atrasados. Coloca lá. Isso é eficiente. E aí o que a lei diz que a prestação de conta ela vai além de estar no portal. Está no portal de transparência. Ela tem que ser objetiva e claro para a população. Então, assim... Aquilo lá não é uma prestação de conta. Aquilo é uma formalidade que a lei exige. Que tem que ser feito. Agora, para a população, você tem que ser no linguajar que a população entenda. Eu tive numa cidade na Bahia e achei interessante o que o prefeito fez lá. Cada obra, ele falava de onde vinha o recurso e quanto que tinha gastado. Eu acho que foi em março, mais ou menos, que eu estive lá, e aí eu vi as plaquinhas assim, ó. Aqui o seu IPTU faz obra. Aí tava lá o que foi gasto na revitalização, foi feita uma praça, 69 mil reais, e tava lá. E contribuição, tava bem assim, ó. Contribuição, aí tava as empresas que doaram. As empresas privadas doaram para fazer aquela obra. E tava o nome das empresas lá, ó. Mercado tal, armazém não sei da onde, agro não sei de que. As pessoas doaram material em algumas e a prefeitura com outras colocou um monte de obra para fazer. Então, isso é o quê? Isso é parceria pública e privada. Aí onde eu falo para você, aonde que o empresário ele quer contribuir e ele pode contribuir. Isso é a melhoria para a nossa cidade. Então, assim, um gestor que ele pensa nisso, ele vai pensar, eu vou fazer um parque modelo, mas eu não tenho recurso para fazer. Mas a cidade pode ajudar? Pode. Tem empresários que querem ajudar? Querem. Que pode ajudar? Pode. Né? Se você vai fazer um evento para esse motivo e vai precisar de fazer festa, igual eu vejo muitos anos, faz muito, e aí eles arrecadam de algumas empresas sorteios, né, para doar ali para as pessoas que trabalham ali no município, principalmente o pessoal da limpeza. Eu falo que o gari, se ele passar 15 dias sem passar na sua porta, vira um caos, né? O prefeito pode até passar 15 dias sem ir na prefeitura, que ninguém vai sentir falta dele, né? Mas o gari, se passar 2 dias, a população já sente a diferença. Então, assim, eu falo bem assim, essa é a contribuição que o gestor que sentar ali tem que... vou abraçar os empresários. Vou andar com esse povo aqui, ó. Porque esse povo aqui vai me ajudar a fazer obras na nossa cidade. Por quê? Vamos depender só de emenda de deputado? Não. De repasse? Não. Algumas empresas, já conversei com muita gente na minha campanha aí, não queria falar, mas vou falar. Pacheco, eu queria ajudar aqui, ó. Se passasse aqui, quisesse fazer uma pavimentação aqui, ó, eu compraria aqui um bloquete para fazer, eu ajudaria. Pô, por que vocês não levam esse serviço para fazer essa obra para cá? Será que não pode? Pode, Zé?
Pode ser feito sim. Não pode fazer obra com parceria públicas e privada? Pode. Porque eu já vi muitas cidades que faz. Manda projeto de lei para a Câmara de Vereadores para aprovar. Projeto que não beneficia a população Entendeu? em nada, por que não leva um que vai Então, assim, beneficiar a população? eu estou aqui dando uma solução. Se você achar que o empresário não quer ajudar, ao contrário. Ao contrário, tem empresários pequenos que querem dar sua contribuição, tem empresários grandes que também querem dar sua contribuição. E foi Só provado querem na seriedade. pandemia, Isso né? na pandemia. Foi provado isso. Então, assim, isso aqui é uma cidade que precisa ser modelo para o entorno, Valparaíso, mas também precisa ter seriedade num trato com as coisas. Querem fazer algo grandioso? Quando eu falo grandioso, é coisas para outros municípios vir aqui e falar assim, como que vocês fizeram isso aqui? Como que vocês fizeram esse centro comunitário? Como que vocês fizeram essa praça? Como que vocês fizeram isso aqui? Não, isso aqui a prefeitura veio com maquinário, mão de obra e os empresários que estão aí nessa placa doaram material para fazer isso aqui. Fantástico, hein? São ideias fantásticas, né, Zé? Você juntando. Agora, para o comerciante, o empresário, o empreendedor, ele também ele também sentir a vontade de ajudar e de participar, ele também tem que ser chamado para estar junto. Ele tem que ter um benefício também. Agora, qual que é o benefício? Não tem nenhum. Não tem uma calçada padronizada na cidade, você não tem uma acessibilidade na cidade. Não tem, mas vamos ter. Vamos ter. Vamos lutar para isso. Vamos lutar para isso. Aí É para isso que eu estou aqui. Assim, hoje, na cidade, você não tem um transporte público municipal. Uma cidade com Não tem, mas vamos ter. Vamos lutar para isso. Vamos ter. Cadê o Vai de Val? Agora vai de pé? Se o Pacheco contrata lá na academia dele um funcionário... Tem que pagar aplicativo. Azul, ele tem que pagar aplicativo. É porque não tem ônibus. Eu falo porque eu tenho funcionário que nós estamos pagando mototáxi, paga aplicativo, tem que pagar. Porque você precisa do funcionário. Você vai mandar a pessoa embora? Né? Nós temos uma funcionária que é lá do Pacaembu. No dia que a gente não paga, é o dia que o esposo dela é motorista e a gente arrumou um serviço para o esposo dela para trabalhar com o meu irmão. Ele vai com o caminhão para casa, no dia ele vai cedo, deixa ela lá na academia e vai fazer o serviço dele. É isso que nós temos para isso, malabarismo que a gente tem que estar fazendo. Que assunto de grande importância, viu? Falando com o Zé Antônio, um empresário, hoje vestiu a camisa do empreendedor, sempre a família foi de empresários, mas agora está pegando nas rédeas, aumentou mais a família dos investimentos dele. Pacheco, que já está consolidado na área de academia. O Zé Antônio está licenciado da política e está hoje como empreendedor. Ele está licenciado. Me emprestaram. Assunto de grande interesse para Valparaíso é isso. Botar limpo, conversar, discutir Valparaíso, fazer um crescimento bem mais planejado, como defende o Pacheco, uns investimentos com mais gestão, como fala o Zé Antônio. Para a gente finalizar, gente, que o tempo urge, eu gostaria de que o Pacheco falasse, Pacheco, da tua experiência como um candidato a prefeito do município, serve para os dois. O que a população mais recorria à sua pessoa para ouvir como socorro? O que as pessoas queriam mesmo era seriedade. Né? Tanto que os votos que eu tive foram pessoas que votaram por um projeto de mudança. Seriedade. O que mais as pessoas falavam, eu vou votar em você porque eu vi seriedade. Eu vou votar em você porque eu acho que você vai ser um bom político. Eu vou votar em você porque o que você me falou, você me convenceu. Então, todas as casas que eu fui, todos os comércios que eu entrei, todos, sem exceção, eu fui bem recebido. Quero agradecer todas as pessoas que abriram a porta para mim estar ali, levando meu recado. Para mim, foi uma das maiores experiências que eu tive fora das minhas empresas, foi estar na política e ali conhecer a real necessidade de cada um. Então, o que as pessoas hoje querem na nossa cidade é seriedade. E essa seriedade, ela vai vir de pessoas que têm compromisso com o nosso município, compromisso com a mudança da nossa cidade. E esse compromisso é uma mudança de mentalidade dentro da nossa cidade, dentro dos nossos municípios. João, essa pergunta sua é muito pertinente, ela é pergunta que a maioria sempre me faz. Eles fazem assim, você acha que você tomou uma decisão correta? Por que você não veio a vereador? Você tinha um mandato garantido como vereador.
Aí eu falava assim, se eu tivesse pensando só em mim, eu poderia ter vindo vereador. Mas hoje eu estava me sentindo um covarde. Muito bem. Porque eu poderia estar hoje como um covarde, eu poderia ter enfrentado, poderia ter lutado pela minha população, que eu sempre, sempre disse que eu ia lutar por aquela comunidade. E no momento que eu tive a oportunidade, eu simplesmente fui um covarde. Eu pensei só em mim, não pensei na minha cidade, no meu povo. Mas hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi essa. De ter aceito o convite, de ter sido candidato a prefeito. Não me arrependo em nenhum momento. E de ter a oportunidade de ter levado os projetos que eu ouvi a população. Como esse de Curitiba que eu disse, que é o Alvará, que sempre ouvi os comerciantes. Sim. É o de Curitiba, que eu ouvi a população na questão da segurança, na questão da educação, na questão do transporte público, que hoje nem transporte público a gente tem na cidade, e eu bati muito nessa tecla, que logo nós vamos reavivar a memória da nossa população com aqueles vídeos que nós gravamos, cobrando, né? Então, hoje eu não tenho não vou dizer um fardo, mas eu não tenho esse pensamento de covarde. Eu tenho um pensamento hoje que eu tomei a decisão correta e de lutar em prol da nossa cidade e do nosso povo. E vou continuar lutando, independente se eu esteja na política ou não, independente com mandato de vereador ou não. Vou continuar lutando como assim eu faço todos os dias. Todos os dias eu recebo mensagem, ligação de pessoas que estão... Eu tenho aqui mensagem aqui, de uma mãe de família me ligando, 3 filhos. Estou passando necessidade. Eu estou te pedindo, é porque eu estou passando necessidade. Eu preciso de alimento, eu não tenho nada para cozinhar para meus filhos hoje. Não tem mais chocante do que isso. Você ouvir isso. Hoje eu ajudo, independente de qualquer coisa. Independente de eu estar vereador ou não, independente se eu tivesse ganhado para prefeito ou não, independe disso. Quantos aí é candidato, não ganha a eleição e vai embora daqui de novo? Eu continuo aqui. No outro dia cedo, eu estava na rua cedo, trabalhando, agradecendo. No outro dia eu estava trabalhando. Aos 13.814 votos que eu tive na urna. João, não é fácil. Eu sempre dizia para o Pacheco, Pacheco, se você tiver 2 votos, agradece a Deus todos os dias. Porque alguém acreditou em você. É muita gente. E se você pegar hoje, somar quantos eleitores nós tínhamos? Praticamente quase 100 mil. Vamos botar 96 mil naquela eleição. 96 mil. Se você pegar hoje 14 mil que eu tive, você teve quantos, Pacheco? Quase 800 votos. 700 Vamos botar aqui 800 votos. Se você pegar 8 mil da Maria, se você pegar aí mais uns 2 mil e pouco do PT, vamos botar aqui 2 mil, dá 10, 18, 18 com 14 dá 32. 32. Se você pegar os brancos e os que não foram votar, é muito absurdo, dá, muita gente. Dá 56 mil votos que disse assim, eu não quero esse prefeito que está aí. Mas infelizmente ele está, sabe por quê? Porque muitos não foram votar com raiva da política, porque vota e o discurso é o quê? Ah, vai continuar a mesma coisa. Não acredita, não tem fé na mudança. Então não foram votar, deixaram de votar, muitos votaram em branco. Então se você somar hoje, dá 56 mil. São mais da metade dos eleitores que nós temos na cidade. Agora, se esse povo aqui tivesse se juntado, hoje nós teríamos a mudança que a gente sempre sonhou, que a gente sempre quer. Hoje nós teríamos a mudança. Poderia ser comigo, com o Pacheco, com Maria, com qualquer um outro, mas teria mudança. Mas vamos continuar lutando. Eu tenho fé, vou continuar lutando. Me pergunta se eu vou ser candidato de novo. Eu falo, olha, não vou cuspir para cima para não cair na testa, né? Mas uma vez na política, você vai estar na política. Se me perguntar se eu vou ser, eu falo, você sim. Não é? Você. Tá no sangue, você sim. Agora, você vai ser político? Não. Ou sim? É sim. Você vai estar na política? Sim. Agora hoje, eu falo assim para ele, agora hoje, nesse momento, eu tirei para cuidar da minha família, porque eu deixava em segundo plano, para cuidar mais de mim e para cuidar mais dos nossos negócios. Hoje eu tirei. Muito bom, hein? Muito bom.
João, que papo legal, cara. Só pra gente finalizar, vou começar pelo Zé, comecei com ele. Zé, deixa uma mensagem para os empreendedores e empreendedoras, são os guerreiros que geram imposto, geram oportunidade, gera renda e faz essa locomotiva andar. Deixa uma mensagem, por favor, pode olhar aqui. Quero dizer para vocês que vocês são guerreiros assim como nós somos guerreiros. A gente sempre, nós temos fé e acreditamos no dia de amanhã. Como o Pacheco bem disse, a gente acorda com o problema e vai dormir com a solução. Ou dorme com o problema e acorda com a solução. É assim, a fila de boletos não vai parar, ela vai continuar. Mas agradece a Deus todos os dias, porque Ele tem dado a oportunidade para nós, para que nós tenhamos hoje um boleto para poder pagar, um funcionário para poder pagar, um 13º para poder pagar, ao invés de estar recebendo, nós estamos pagando. Então, é porque Deus nos escolheu e você é mais do que vencedor, você é guerreiro e vamos continuar tendo fé, porque dias melhores virão. Eu acredito nisso, eu sou de famílias de empreendedores, desde a época dos meus avós, né, dos meus pais, agora chega a mim, aos meus irmãos, os meus filhos também estão trilhando esse mesmo caminho. Então, e o mundo, ele sobrevive disso. A nossa cidade está aí, para todo mundo ver. É prestação de serviço, é ser empreendedor, é lutar todos os dias. Mas nós vamos vencer. E já estamos vencendo, na verdade. Mas nós vamos vencer e vamos chegar onde nós queremos. Ótimo. Vamos lá. Empreender é a capacidade de você enxergar oportunidade aonde muitos só enxergam problema. Empreender é você todo dia acordar com uma ideia nova e colocar aquilo para que aquilo ali seja o sustento da sua família. Então, para quem quer empreender, ou para quem está empreendendo, ou para quem está pensando em empreender, eu vou deixar meu recado. Vai empreender. Empreender é você ter liberdade, que é diferente de segurança. Quando você empreende, você vai ver os riscos que você vai correr e as tomadas de decisões que a vida vai fazer você tomar o dia a dia. Muito obrigado, João. Ok, valeu, muito obrigado, viu? Vocês vão acompanhar essa entrevista na íntegra no nosso canal do YouTube, que é Impulse Network /Conexão João Santos, e também vamos soltar pelas redes sociais grandes respostas desses dois grandes empresários que estão aí gerando oportunidades, estão abraçando e por mais que tenham inúmeros problemas, são grandes empresários que acreditam em grandes soluções. Impulse Network /Conexão João Santos.